Amanhã é dia 18 de abril. Isso lembra alguma coisa? Lembra? Oi? Amanhã o Livro dos Espíritos faz 159 anos que foi editado. Portanto, a doutrina espírita, o marco da doutrina espírita é a partir desse momento que a doutrina espírita surgiu, e por o trabalho feito pelo Allan Kardec. E não é o trabalho que eu vou fazer essa noite, mas eu gostaria de ler um pequeno trecho que tem num livro chamado Obras Póstumas, que foi editado, logicamente, depois da morte de Kardec, né? E que era aquilo que ele guardava dentro da gaveta dele, e que talvez para publicar um dia, talvez somente para guardar. E dentro desse trabalho da Obras Póstumas aqui, tem um texto chamado Minha Missão, o trabalho e a missão do Allan Kardec. Que tem uma pergunta que começa assim, dizendo: quais as causas que poderiam fazer-me malograr, falir no trabalho? Seria a insuficiência da minha capacidade? Ele pergunta para a espiritualidade. A espiritualidade responde para ele: não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, pois terás de revirar e transformar o mundo inteiro. Não penses que te bastará publicar um livro, 2, 10 e ficar tranquilamente em casa. Não, terás de arriscar a tua pessoa. Suscitarás ódio terríveis, inimigos encarniçados conjugarão tua perda. Serás alvo da malemolência, da calúnia, da traição, mesmo da parte daqueles que te parecerem os mais dedicados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Mais de uma vez será vencido pela fadiga. Em suma, terás de sustentar uma luta quase constante com o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo da tua vida, porque sem isso viverias mais tempo. Pois bem, vários já recusaram, quando em vez de um caminho florido encontraram sob seus pés somente espinhos, pedras pontiagudas e serpentes. Para missões dessas não basta a inteligência. É preciso primeiramente, para agradar a Deus, haver humildade, modéstia, despreendimento, porque Ele abate os orgulhosos e os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para saber levar as coisas com propósito, sem comprometer-lhes o sucesso, com medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, dedicação, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que tua missão está subordinada à condição que depende de ti. Espírito de verdade. Kardec, ele pergunta depois para o Espírito de verdade: e se ele falir? Sabe o que a espiritualidade responde? Nós colocamos outro em teu lugar. E tem gente que se acha importante, hein? Eu queria saber se alguém quer acertar um encargo desse. Alguém toparia? Porque as pessoas que recebem mensagem, que correm atrás de mensagem por aí,
só pega a mensagem boa, né? Uma mensagem dessa o cara ia catar e ia jogar no lixo, né? Por quê? É uma mensagem que está pedindo para você um sacrifício teu, está pedindo para você uma atitude tua contra o mundo, né? Contra a tua saúde, contra os teus, né, prazeres, contra tudo. É uma missão para você realizar. Cada vez que eu leio isso, e às vezes eu leio isso para me reforçar, porque Deus pede tão pouco para nós, porque Ele sabe com quem Ele lida. Porque se Ele chega para a gente e fala isso para a gente não pega um encargo nem que tussa, nem que a vaca tussa, não pega. Quem é que vai querer, né, ver comprometido? É difícil, né? Bom, eu só li isso daí um pedaço, pois quem quiser tem mais obras póstumas ali. Em 1857, Kardec soltou a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 perguntas. Depois, essa edição que nós temos, que é com 1019 questões, ela foi por volta de 1860. Em 1860 também foi lançado o Livro dos Médiuns. Em 659, não me falha a memória. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. 65, o Céu e o Inferno. E 68, foi lançado a Gênese. São 5 livros do trabalho de Kardec. Quem quiser, nós temos as obras básicas aí. Vamos para o trabalho. Podia falar disso, mas quero falar de uma outra coisa. É uma história que vai começar o trabalho. Havia um garoto, e esse garoto ele entra na sala da casa dele, e ele vê a avó dele, a vozinha dele escrevendo. E ele pergunta para a avó se a avó estava escrevendo uma carta. E a avó diz para ele que sim, que ela estava escrevendo uma carta. E ele perguntou para ela, mas essa carta, ela diz respeito a mim? Ela falou, sim, diz respeito a você. E, além de dizer respeito a você, eu queria dizer algumas coisas para você, que quando você crescesse, eu gostaria que você tivesse em você 5 qualidades que o lápis tem. Ele falou, mas qualidade do lápis? O que tem de especial um lápis? Os lápis são todos iguais. Né? Ele falou, não, mas existem 5 qualidades que eu gostaria que, se você como homem tivesse, você faria uma grande diferença para a tua vida e faria uma grande diferença para a sociedade que você vive. Então, eu fui colocando aqui na lousa 5 qualidades. Então, ela diz para ele o seguinte: primeira qualidade, você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus. E é Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade, a vontade de Deus. Segunda qualidade, de vez em quando eu preciso parar de escrever e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor.
Terceira qualidade. O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade. O que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Quinta qualidade. Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços e procure ser consciente de cada ação. Eu achei interessante esse texto e gostaria de conversar com vocês um pouco sobre esse texto. Achou interessante? Então vamos começar a conversar um pouco sobre esse texto. Bom, você pode fazer grandes coisas. E essas grandes coisas é o que mais a gente procura fazer, né? Porque grandes coisas para nós é o quê? É estar relacionando com Deus? Ou em grande parte, grandes coisas é você possuir bens materiais? Grandes partes, se você olhar para a sociedade hoje, é os bens materiais. Nós mesmos preparamos os nossos filhos para uma sociedade de consumo, de concorrência. Nós queremos estudá-los, de preferência na melhor escola. Não é verdade? Queremos dar para eles o melhor possível. Queremos para nós o melhor possível. Uma casa boa, um bom carro, um bom trabalho, de preferência um bom salário. Queremos gozar a vida, passear, fazer viajar. Queremos. Nós queremos grandes coisas na nossa vida, ser importantes. Ser doutores. Mas essas grandes coisas, essas grandes conquistas a nível material, elas não são ruins. Claro que não. É muito bom. São ótimas as conquistas materiais. Mas o problema nosso, em grande parte, é que o nosso foco fica só nas grandes coisas. Fica só nas grandes conquistas. Nas buscas pelos interesses, né, ligado ao ter. E geralmente o interesse ligado ao ser, ele passa ao largo na nossa existência. E a gente vai acumulando as coisas, vai fazendo um monte de conhecimento, de sabedoria perante as coisas do mundo, mas o que isso tem tudo promovido na nossa vida? Porque a gente vê pessoas cheias de conhecimento, cheias de sabedorias, mas cheias de orgulho, cheias de vaidade, né? Cheias de ambição, egoístas. Então são grandes coisas. Pessoas que estudam, colocam DR no nome, acha que é o bom. Eu não sei se vocês já viram, mas vocês já viram no cemitério algum túmulo escrito doutor fulano de tal? Ou só está o nome do fulano, tiraram o DR quando enterrou? Eu nunca vi, nunca reparei, sabe? Mas sempre lá está o nominho do cara. Eu nunca vi também, eu acho que vocês também nunca viram? Nunca viram? Né? Alguém levar alguma coisa de material daqui. Caixão não tem gaveta? Se tivesse, o nego levava as coisas, né? Mas não tem gaveta. E a gente vai para o mundo espiritual com aquilo que nós conquistamos aqui.
a gente vai acordar, vai aportar nesse mundo espiritual com tudo aquilo que nós fizemos aqui, com as grandes coisas que nós realizamos. E se elas forem somente a nível material, os gozos da vida, os prazeres da vida material, aonde que eu vou aportar no mundo espiritual? Fala para mim. Nos mesmos lugares que eu cultivava aqui. Não pensa que vai ser diferente. Não pensa, porque com a bagagem que eu estou saindo daqui, eu chego lá. Mas com a bagagem daquilo que eu produzi para o meu espírito. E às vezes quando eu chegar no mundo espiritual, a hora que eu for abrir a minha bagagem, eu vou ver que eu vou procurar, e eu não vou encontrar nada. Ou muito poucas coisas. Porque dessa vida aqui eu vou só levar o quê? O bem que eu pratiquei, as virtudes que eu conquistei. Porque eu preciso entender que tem uma mão que guia tudo isso. Porque Deus, quando colocou cada um de nós aqui, quando Ele nos criou, Ele criou com um objetivo. Ele não criou a gente assim, ó, Ele não falou assim, ó, eu vou ver no que dá. Eu vou fazer isso e vou ver no que dá. Isso quem faz às vezes é o homem, né? Em grande parte. Agora Deus não. Deus, quando Ele criou cada um de nós, Ele sabia o que Ele estava criando e aonde a gente tinha que chegar. Ele sabia disso. E a gente escuta desde há muito que existe uma mão que nos guia. Essa mão de Deus. E se a gente observar, isso é uma verdade fundamental. É a mão de Deus que nos guia. E essa mão de Deus são as suas leis, são os seus ensinamentos que agem sobre a nossa vida de uma forma a nos conduzir por um caminho. Porque o objetivo da nossa criação é chegarmos a um estado de perfeição. Então, se nós começarmos a andar por um caminho muito ruim, a lei de Deus vai fazendo com que naturalmente a gente vai procurando um caminho. Existe uma famosa frase, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Se nós nos desviamos do caminho, e se nós formos muito renitentes dentro desse caminho, a dor começa a visitar-nos. A gente começa a sofrer. E a gente começa a procurar então o caminho. Então existe mecanismo na lei de Deus que vai nos auxiliando na nossa jornada de reencontro. Então, nós precisamos ver na nossa vida aqui, qual é a mão que tem dirigido o meu caminho? Qual é a mão que está, conduzindo? Porque com um lápis, se eu tenho um caráter bom, uma personalidade boa, eu posso escrever muitas coisas que edificam. Mas se eu tenho um caráter ruim, eu posso escrever muitas coisas de queda. Então eu preciso ver quem me influencia na vida. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam na nossa vida? Muito mais do que a gente pode imaginar. São eles que nos conduzem. Essa é a resposta. Ora, se é isso, quem tem me conduzido? Por quem eu tenho ouvido? Tenho ouvido o mal ou tenho ouvido o bem? Às vezes a gente fala assim, olha, mas eu não escuto Deus. Não escuto, parece que é a espiritualidade. Mas é lógico. A gente fica escutando
quem a gente sente prazer. Porque os bons espíritos, o guardião nosso, se a gente pudesse olhar o mundo espiritual, eles estão até fazendo fila aqui, ó, em torno da gente. Ô fulano, acorda, fulano. Esse caminho não é bom, fulano. Isso é errado, fulano. Pensa bem antes de fazer, fulano. Estão ali tentando, mas está outro aqui. Mano, demorou. Vamos nessa. Já foi. Já foi. Você entende? Eu não quero escutar aquilo, como Kardec, a espiritualidade falou para Kardec, vai ter dificuldade. Não quero escutar isso, eu quero que vai ter comodidade. Isso me atrai. Isso me atrai. A comodidade me atrai, os prazeres me atraem, a beleza me atrai, né? Os prazeres me atraem. Bom, quem está me conduzindo? Quem está me conduzindo? Só para lembrar a todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Sabe o que é isso? Provas e expiações. Então, todos nós que estamos aqui encarnados, ou estamos dentro de um campo de prova, ou passando por expiações. Todos nós. Ninguém veio aqui fazer turismo, não. Tem umas pessoas que acreditam nisso. Mas ninguém veio fazer turismo aqui. Cada um tem um compromisso. Cada um está vivendo uma experiência que é necessária para a sua vida. Para a edificação da sua vida. Agora, por quem eu vou me deixar conduzir, por quem eu estou deixando me influenciar, é que vai fazer toda a diferença quando eu chegar no mundo espiritual. Como é que eu quero chegar no mundo espiritual? Bem? Como é que eu quero chegar no mundo espiritual? Mal? Se for fazer uma enquete aqui, ninguém quer chegar mal. Todo mundo quer chegar bem. Aí a pergunta, o que eu tenho plantado de bom? Qual a semente que eu tenho semeada? E não é semente para mim não, hein? Você fala assim, mas eu não estou fazendo mal nenhum. Eu não estou fazendo nada de especial, porque não fazer o mal é obrigação nossa. O nosso dever, além de não fazer o mal, é fazer o bem. O bem é que é o dever nosso. E quando eu estiver fazendo o bem, ainda, eu estou fazendo a minha obrigação. Dá para entender qual é a gravidade da coisa? Jesus, ele fala do servo, né? Ele fala para nós que o servo que faz o seu trabalho, o que ele está fazendo de especial? Nada. E nós somos isso. Nós estamos fazendo um trabalho que primeiro está beneficiando quem? Está beneficiando a mim. Porque quando eu estou me tornando uma pessoa melhor, quando eu estou escutando o ensinamento da espiritualidade, quando eu estou preocupado com a minha transformação moral, com a minha reforma íntima, a primeira pessoa beneficiada sou eu. Porque eu estou me tornando melhor. E ao me tornar melhor, eu vou fazendo com que as coisas em torno de mim se tornem melhores. Aí eu começo a sair de mim e proporcionar um mundo melhor em torno de mim. Enquanto eu não estiver fazendo isso, eu estou fazendo mal ainda. Entende? A situação é grave, a gente precisa entender isso. Eu quero chegar no mundo espiritual, então eu tenho que fazer a coisa boa para chegar numa situação no mundo espiritual bem. Senão não tem jeito. Então, a gente nunca pode esquecer que tem uma mão de Deus, um encaminhamento de Deus, as leis de Deus, para que a gente possa se conduzir na vida. E a gente nunca pode esquecer, Kardec pergunta à espiritualidade, a questão do sofrimento. Até quando dura o sofrimento da pessoa no mal, que está no campo do mal? Ele falou, até ele deixar de fazer o mal. Na hora que ele muda, que ele para de fazer o mal, acaba o sofrimento, começa a mudar a trajetória dele. Então,
a ação da dor e do sofrimento na nossa vida, ela dura até aonde eu estou persistente. Se eu estou lá batendo o martelo na ponta do dedo, enquanto que eu não parar de bater, não vai parar de doer. Eu vou necrosar o trem e vai doer dali para frente. Mas eu estou teimoso, eu estou lá batendo. Então eu preciso entender a dinâmica da vida. Tem uma mão que me conduz. Se eu fui criado para chegar na perfeição, quanto mais tempo eu demorar nesse caminho da perfeição, quanto mais eu for endurecido, quanto mais eu for aquele aluno que gosta só de ficar brincando na escola, mais atrasado eu fico, mais eu sofro e mais dificuldades eu vou ter. Então vou demorar mais tempo para chegar lá na perfeição, na felicidade, vou demorar mais. Mas o meu objetivo é a perfeição. Por mais que eu demore, por mais que eu lute, eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Depende de mim querer trilhar esse caminho com mais sabedoria. Só depende de mim. A instrução nós todos estamos tendo a oportunidade de ter. Tá? E essa direção da vontade de Deus, eu estava até comentando no estudo aqui. Quando a gente ora o Pai Nosso, está lá dentro da oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente passa tão rápido na oração do Pai Nosso que a gente não percebe muito bem, não. Já foi, né? Mas quando a gente ora, dentro das nossas orações diárias, e ao término dela a gente tiver a coragem de dizer assim: Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque às vezes na minha oração diária eu peço muita coisa que às vezes não seja bom para mim. Eu preciso ter a coragem de deixar que a vontade de Deus se manifeste na minha vida. E a vontade de Deus, ela age para o meu bem. Às vezes, se eu escuto a voz do bem, eu sou encaminhado, porque a espiritualidade amiga, ela vem e te orienta, ela vem e sugestiona, ela vem e te inspira. Ela não força você a fazer. Se eu conseguir escutar essa inspiração do alto e me encaminhar pelo campo do bem, eu vou estar fazendo a vontade de Deus e a minha vida vai ser uma vida melhor. Mas eu preciso aprender a escutar isso. E para poder escutar, eu não posso estar ligado nos barulhos do mundo, nos prazeres do mundo somente. Eu preciso aprender a aceitar essa condução que é feita pela mão de Deus. E deixa eu avançar, senão eu vou ter que correr. De vez em quando eu preciso parar de escrever e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 115, que fala da progressão dos espíritos, ele fala assim: os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Questão 132. Qual a finalidade da encarnação? Deus a impõe com o fim de nos levar à perfeição. Para uns é uma missão, para outros é uma expiação. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Você vai ser submisso, você vai ser dócil. É como o aluno na escola. Ele está lá, o professor está dando aula, ele está prestando atenção, está sentado, está aprendendo, é dócil. Submisso ao ensinamento. Tá? Outros não conseguem sofrê-la sem lamentações, e assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Foi o que nós comentamos agora há pouco. Aquele aluno renitente, aquele que só lamenta, porque a situação de sofrimento que eu estou vivendo hoje, ela é produto daquilo que eu fiz ontem. Hoje, no dia de hoje, eu semeei algumas coisas. No dia de hoje, eu falei
com várias pessoas, e eu expus meu pensamento, eu disse coisas que devia, e às vezes que não devia, eu às vezes ofendi, eu às vezes maltratei, eu às vezes falei mal, levantei falso testemunho. Como é que vai ser meu amanhã? Fruto do meu hoje. Então, se eu estou vivendo hoje uma situação de dificuldades, de enfrentamentos, de dores, quem plantou isso na minha vida não foi Deus, não. Fui euzinho. Sabe, eu que plantei. Então hoje eu estou, às vezes, revoltado com aquilo mesmo que eu realizei lá atrás, mas eu não me lembro. Não importa se você se lembra ou não. Lembra de uma coisa: Deus é justiça e Deus é amor. Se eu estou vivendo uma experiência aqui, é porque aquilo é justo para mim. Ah, mas eu não mereço isso. Ah, merece sim. Merece. Merece. A gente tem mania de falar que a gente não merece, que a gente está sofrendo muito. Ah, mas merece. Está sofrendo nada. Deus está dando fardo de acordo com aquilo que você pode carregar. Ele não coloca nas tuas costas mais do que aquilo que você pode levar. De jeito nenhum. Você acha que pai hoje, nós somos pais. Nós damos para os nossos filhos coisas mais pesadas para eles, ou a gente procura aliviar o fardo dele? Vamos ser honestos. Nós procuramos aliviar o fardo dele. Jesus falava isso lá no Sermão do Monte: olha, se vós que sois maus, procurai dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se o teu filho te pede pão, você dá pedra para ele? Claro que você não dá. Se o teu filho pede, um peixe, você vai dar uma cobra para ele? Não. Olha, se eu sou mau ainda, sou ignorante, eu procuro dar coisa boa, e Deus? O que ele vai dar para mim? Olha, se ele está me colocando dentro de uma situação de corrigenda, é porque eu necessito. O apóstolo Paulo fala em Hebreus 12, 11, ele fala assim para nós, assim, que toda correção ao presente, ela não parece ser de gozo, de alegria, mas ela parece mais ser de tristeza. Mas ele diz para nós que lá na frente, essa correção bem suportada, ela vai produzir em nós frutos pacíficos de justiça naqueles que são exercitados por ela. Então, toda correção que nós sofremos, toda dificuldade que nós passamos, todos os enfrentamentos que nós temos, não parece de alegria. Quando alguém vem e tira algum prazer da nossa vida, você sente alegria nisso? Claro que não sente, dói, o desapegar-se de alguma coisa dói. É a correção, às vezes, que Deus está fazendo na nossa vida, para corrigir o rumo. Lembra a estrada que nós estávamos indo para lá muito? Então, existe um mecanismo que vai nos trazendo. Correção, disciplina. Quem é que gosta de ficar debaixo de disciplina? Ninguém. Nós somos indisciplinados por natureza. E quando o Emmanuel começou o trabalho dele com o Chico, ele pediu 3 coisas para o Chico, todo mundo sabe. Primeira, disciplina. Segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. É incrível, né? Disciplina. Porque se você não tiver disciplina, você não tem nada. Você não consegue organizar a tua vida, você não consegue direcionar nada, sem disciplina não consegue. Não tem jeito. Nós precisamos ver isso. E a gente vai ver também na carta de Hebreus aqui, no 12, um pouquinho para cima, Paulo falando sobre disciplina. Ele fala assim: se a gente está sob disciplina, a gente é chamado filhos de Deus.
se nós estamos sem disciplina, nós somos considerados bastardos. Não somos filhos. Então, nós precisamos aprender a nos disciplinar e a andar sobre uma situação de equilíbrio. Porque, veja como ela coloca ali para nós, ó, de vez em quando eu preciso parar de escrever e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra, com que eu sofra diante da situação que eu estou vivendo, eu sofro, mas no final, depois dele afiadinho, você volta a escrever e está bem perfeito. E assim, às vezes a gente sofre alguns entraves na vida e depois a gente volta melhor. A gente passa por algumas experiências de frustração, de dificuldade, e a gente volta um pouquinho melhor, mais humilde, abaixou a bola, perdeu um pouquinho da vaidade, né? Deixou de ser um pouquinho mais egoísta. Veio uma doença na tua vida, né? Você se achava o top. Aí a doença veio, pegou e mostrou para você que você não é nada. Que você depende das pessoas, de quem às vezes você pisava. Sabe? Então, situações aparecem na nossa vida para poder mostrar para nós caminhos. E se a gente for pessoas que tivermos a atenção devida, a gente aprende. Se não tiver, a gente vai ter que fazer de novo a lição. Ele fala assim, o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Veja bem, quantas pessoas que não querem pedir perdão. Veja bem, quantas pessoas que não querem se retratar. Se eu fiz alguma coisa de errado, e eu descobri que eu fiz aquela coisa de errado, a minha primeira opção é tentar apagar aquilo lá. Primeira opção. Gente, não há coisa pior do que a pessoa fazer errado e permanecer no erro e tentar defender o erro. Dá para você mudar a situação no caminho? Mude a situação no caminho. Lembra de Jesus falando? Olhem, procure, né, se entender com o teu irmão enquanto está a caminho com ele. Se você não se entender com o teu irmão enquanto está a caminho com ele, o que vai acontecer? Você vai ser entregue para o juiz vai te entregar para o soldado vai te colocar na prisão, aí você reencarna de novo, vai sair daqui até você pagar o último centavo. É assim a vida. A vida é assim. Se a gente não quer fazer uma coisa para abrandar o nosso orgulho agora, a gente vai fazer depois para abrandar o orgulho. Que eu vou pedir perdão? Eu? Vai não perde não. Vai alimentando o monstrinho aí, da vingança, do ódio, vai alimentando, e vai acariciando ele. Ao que você tiver com câncer, aí você vai chorar. Né? Porque se eu não quiser apagar o erro que eu fiz, eu vou alimentar ele. Ele vai se traduzir em doença na minha vida. Kardec fala para nós que uma obsessão, a ação persistente de um espírito mau sobre nós, num caso de obsessão, por um tempo longo, causa doença. Enfermidade física. Agora, se você ou eu permanecermos dentro de um quadro mal, eu vou estar assessorado por quem? Lembra? Monte de espírito atrasado. Espírito que não gosta de mim. Espírito que quer ver minha queda. Me derrubar. Vai estar ali perto de mim, eu alimentando aquele mal, ele alimentando o mal em mim. Uma ação persistente, longa, o que vai acontecer? Vai dar BO. Eu vou adoecer. Eu vou adoecer. Aí depois vou falar quem? Foi o fulano. Não, foi você que aceitou ficar com aquilo que o fulano trouxe para você. Aquele presente ruim que ele trouxe para você, você pegou, ficou acariciando como um ursinho ali, ó. Agora está aí, doente. O que vai fazer?
Coloquei questão 167, qual a finalidade da reencarnação, né? A reencarnação, a finalidade dela é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é que estaria a justiça de Deus? É colocado para nós. Então, a oportunidade bendita para que a gente possa refazer muitas vezes, quando a gente não consegue consertar aquilo que a gente fez aqui no caminho, é voltar de novo. Eu reencarno e vou expiar, reparando aquilo que eu fiz, né? E falando em reparação, Código Penal da Vida Futura, livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, item 16, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele apenas não basta, sendo necessários ainda a expiação e a reparação. São as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Você vê, gente, olha, quando a gente começa a analisar essas coisas assim, dá tanto trabalho você desfazer a coisa errada, que é nem bom fazer. O melhor é não fazer. Quando a gente começa a perceber o trabalho que vai dar para você poder reconciliar, você apagar, você, né? Melhor nem fazer. Para. Sabe? Para. Por isso que Jesus falava, olha, se alguém te bate numa face, dá outra. É mais fácil que você ficar batendo. Até quando? Não tem jeito, a gente precisa aprender a entender isso. É muito mais fácil eu fazer o caminho do bem, depois do que eu reparar o caminho do mal. Eu arrependi, tá bom. Mas e aí? Aí eu vou ter que espiar, vou ter que reparar, vou ter que fazer de novo, melhorar aquilo. É por isso que ele falou, o lápis, olha, ele permite que a gente use a borracha para a gente apagar. O Chico fala para nós, olha, eu não posso voltar lá atrás e apagar o que eu fiz. Posso. Não tem jeito. Eu dou uma pedrada no fulano, eu vou lá atrás, eu vou ter jeito de eu segurar essa pedrada lá, não tem mais jeito, já foi dada, está dada. O que eu posso fazer daqui para frente é não dar mais pedrada, fazer um novo futuro, fazer um novo tipo de vida para mim. Se hoje eu estou percebendo todas essas oportunidades que eu tenho de não fazer o mal, que eu não faço o mal. Eu coloquei ali 1 Pedro, que é aquilo que me consola muito, sabe? Porque quando a gente começa a olhar nessa situação aqui, e a gente vê as coisas que a gente já fez, fala, puxa, mas eu vou ter que pagar tudo, vou ter que espiar tudo, vou ter que... Nossa, desse jeito eu não vou sair, né? Porque eu pago uma coisa e já caio noutra, pago uma, me comprometo com outra. É igual cartão de crédito, né? Nunca para de chegar a conta, né? Você acabou de pagar, no mês seguinte já tem outra conta, porque já foi feita. Você já fez com antecedência a coisa. Então, como é que a gente pode resolver isso? Pedro, ele tem uma mágica para nós. Ele tem uma mágica. Ele diz assim para nós, que o amor, ou a caridade, cobre uma multidão de pecados. Maravilha! Então agora eu vou começar a amar. Tudo aquilo que eu fiz, a hora que eu começo a amar, eu começo a realizar o bem, eu começo a produzir o bem, naturalmente eu vou colaborando com a minha conta negativa lá. Eu vou colocando alguns créditos lá. Porque agora, se eu estou praticando a lei de amor, eu já não sou mais capaz de praticar aqueles erros grosseiros. Mas eu preciso aprender o que é essa lei de amor. É isso que eu preciso fazer. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui agora. O que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior. Não é isso que importa no lápis, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Só para aqueles que sabem, né, o lápis, ele tem o grafite, ele tem uma dureza.
né? Você tem o grafite que, por exemplo, você pega o H, ele é mais duro, né? Depois o B, ele é mole. A gente usa geralmente o HB, né? Que é aquele está no meio. Você pode usar o 2B, o que você quiser. Vai depender do grafite que você tem dentro, daquilo que você quer. Então, dentro de nós, como é que nós vamos colocar coisas melhores dentro de nós? Lição, Livro dos Espíritos, questão 919, conhece a ti mesmo. O que eu posso fazer para me melhorar já nessa vida? Conhecer a mim mesmo. Quando eu começo a conhecer a mim mesmo, eu começo a introduzir um sentimento de amor dentro de mim. Porque quando eu começo a observar as minhas transgressões, os meus erros, as minhas tendências, os caminhos que eu prefiro, e eu começo a comparar ela com a direção e a vontade que Deus quer para a minha vida, eu começo a ter dentro de mim uma luta, aonde eu começo a fazer uma substituição de conteúdos que não eram bons para conteúdos bons. Então, o meu interior começa a ficar melhor. Quando o meu interior começa a ficar melhor, o meu ser começa a ficar melhor, o meu espírito começa a se despir das imperfeições, começa a ter virtudes no campo do bem, ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais benevolente, né? Ser uma pessoa mais ética, uma pessoa que não quer, né, levar vantagem nas coisas. Então, eu vou mudando a minha personalidade, vou mudando o sentimento que tem dentro de mim. Porque o meu comportamento, às vezes, eu posso mascarar ele, mas o meu sentimento eu não vou. Porque o meu sentir, a maneira como eu sinto, é aquilo que eu vou colocar para fora. Porque na hora que eu tenho que reagir com aquilo que eu tenho dentro de mim, eu vou reagir já com uma atitude diferente daquela que me levou a produzir um mal na minha vida. Então, eu estou hoje reagindo com uma atitude no campo do bem, produzindo um bem na vida. Então, eu estou procurando fazer o quê? Passar do mal para o bem. Eu estou procurando, né, colocar o sentimento de amor nas minhas atitudes. Ora, se eu aprendi a lição aprendida, lição seguinte para mim ver. E a cada passo que eu for dando, a porta vai ficando mais estreita. Você vai falando, nossa, mas aí cada vez vai ficando mais estreita, vai ficando mais difícil. Não. Não vai ficando mais difícil, porque os sentimentos que te deixavam na porta larga, eles já não fazem mais parte da tua vida. Você não sente mais prazeres nele. Eles já não te incomodam a ponto de te tirar a concentração daquilo que é o alvo correto. Então, para você vai naturalmente caminhando para aquele campo do bem. Naturalmente. Mas você precisa saber o que tem dentro. Você precisa saber aquilo que você está produzindo, porque é muito fácil, né, as pessoas falarem assim, né, nossa, né, eu vou dar todo o meu amor para você, né, mas que sentimento de amor você tem? Tem cara que lá na frente do delegado diz para o delegado, doutor, eu matei ela por amor. Que amor que você tem dentro? Você sabe? É amor ou é egoísmo? A gente precisa procurar saber o que eu tenho dentro de mim. Se é posse ou se é despreendimento, porque amor é quando você não fecha as mãos, é quando você abre as mãos. Porque toda vez que você tentar fechar as mãos, você perde aquilo que você tem. Faz assim, uma conchinha, você vai segurar a água na tua mão. Fecha a tua mão. Perdeu a aguinha. Lembra disso, toda vez que você quiser segurar, você já perdeu. Não tem jeito, tá? Amor liberta, amor não prende. Quinta qualidade, ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida
irá deixar traços e procure ser consciente de cada ação. Livro dos Espíritos, questão 123, ainda dentro do capítulo da progressão dos Espíritos. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um. Liberdade de escolha chama-se livre-arbítrio. Você pode tudo, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Sabe, porque eu vou ter o mérito das minhas obras. Deus me dá liberdade para fazer tudo, mas eu vou ter que responder por tudo aquilo que eu fizer. Então eu tenho liberdade para produzir, para semear, mas eu vou colher daquilo que eu semeei e vou receber das obras que eu fizer. Jesus, Mateus 16, 27, a cada um segundo suas obras será dado para nós. Pergunta: quais as marcas que nós estamos deixando na vida das pessoas? Como é que as pessoas têm nos vistos? Como é que as pessoas lembram de nós? Como é que as pessoas têm uma imagem formada de nós? O que nós fizemos na vida dessas pessoas, que nós deixamos uma marca boa ou ruim? Ou o que nós estamos fazendo? Porque às vezes a gente chega na nossa casa e a esposa diz: nossa, ele chegou. Acabou a paz. Ou será que, nossa, ele chegou, os cachorrinhos saem tudo correndo, vai lá, pula. Ou quando você chega, os cachorros saem cada um para um lado, fica moado num canto. Se for desse jeito, muda, porque o trem é feio, hein? Porque quando o cachorro não vem pular no seu, o trem ficou feio demais. Os traços que nós estamos deixando nas pessoas, isso é muito importante. Lembra do filme do Nosso Lar? Quando o André Luiz foi procurar saber quem é que estava orando por ele, duas pessoas, a mãe dele e uma pessoa que ele atendeu lá no consultório, porque a secretária empurrou ela, né? E ela achou que ele era uma pessoa boa. Tanto que ela fala para ele: nossa, doutor André, mas o senhor é uma pessoa tão boa. Aquilo deve ter doído na consciência dele pra caramba. Porque ele fez aquilo lá instigado pela outra pessoa, e não por ele, por um sentimento dele. Sabe? Mas aquilo que nós estamos fazendo na vida, aqui, aquilo que nós estamos plantando na vida de cada pessoa, é aquilo que nós vamos deixar de traços. E quando a gente desencarnar, muitas pessoas vão orar por nós, vão nos ajudar a sair daquele estado mental em que a gente se encontra, vão nos auxiliar, né, a gente se encontrar nesse mundo espiritual. E vão lembrar de nós de uma maneira diferente, né? Porque tem muita gente que fala assim, né? Ah, o fulano morreu. O que o pessoal fala? Foi tarde essa peste. Esse era o traço que a pessoa deixou na vida daquela lá. Agora, gente, é muito melhor a gente ser colocado: olha, era uma pessoa tão boa. Depois que morre, todo mundo fica bom, eu sei disso, né? Mas era uma pessoa tão boa, né? É muito melhor a gente ser lembrado dessa maneira. Então, vamos ver aquilo que nós estamos deixando de traço na vida das pessoas. Isso mostra o quanto nós estamos saindo de nós. Porque quando eu estou deixando um traço bom na vida da pessoa, é porque eu estou, né, me interessando por ela. Eu estou deixando um traço bom na vida da pessoa, porque eu não estou tratando ela com indiferença. Sabe, às vezes eu estou escutando ela, né, fala: nossa, dia atrás um amigo meu ligou para mim e falou: cara, eu precisava falar com alguém, a única pessoa que eu lembrei foi de você. Porque você escuta e não fala nada. Eu falei: então, manda a bala, cara. Então, a gente às vezes faz isso só. A gente já fez muito. Fez muito. Que a pessoa não quer escutar nada, ela só quer falar. Então, vamos deixar traços bons na vida das pessoas. Vamos passar pela vida das pessoas e saber que fizemos diferença
para o bem na vida das pessoas. Essa era a mensagem que a gente queria deixar para vocês nessa noite, para que a gente possa pensar sobre tudo aquilo que estamos recebendo, da importância que a vida tem e da necessidade de nós acordarmos para tudo isso. Acordarmos para essa vida, que é uma vida espiritual, que é uma vida eterna que nós vamos viver. É necessário que acordemos para isso. Muita paz de Jesus a todos nós.